E quando o casamento acaba? Bom, algumas vezes eu recebi algumas mensagens como essa e normalmente é da mulher da relação, né, numa relação entre um homem e uma mulher que manda essa mensagem para mim. Dessa vez foi uma das poucas vezes que eu recebi a mensagem de um homem, do pai, falando sobre isso e eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse conteúdo de hoje. Até porque, como eu falei para ele na mensagem, eu não conseguiria escrever em texto tudo aquilo que eu gostaria de dizer para ele. E talvez o que eu vá dizer para ele funcione para você também aí, tá bom? Então vamos conversar um pouco sobre fim de relacionamentos, sobre o impacto disso nas crianças, sobre, né, o divórcio e sobre de quem é a culpa. E será que tem culpa, né? Vamos lá. Mas antes, aquele pedido de sempre, né? Se você gosta desse meu trabalho aqui na internet, gosta de ver os meus vídeos aqui, que toda semana tem vídeo novo, então se inscreve no meu canal, me ajuda a divulgar ele para seus amigos e para suas amigas. Isso faz toda a diferença para eu chegar em mais pessoas cada vez mais, tá legal? Bom, a mensagem que eu recebi foi... Inclusive, recebi ela ontem, tá? E fiquei assim, não, preciso gravar logo um conteúdo sobre isso. Vamos lá. Tiago, talvez você nunca veja isso. Para mim, você é tão distante, você é meu ídolo. Então já faço uma pausa aqui. Sim, eu vi. Eu vejo as DMs que eu recebo, tá bom? Posso demorar a responder. Nesse caso aqui foi um caso atípico que eu consegui ver e responder logo. Mas não sou distante. Eu sou... sabe, tão pessoa quanto você aí, quanto você que está me assistindo, ou você que me mandou essa mensagem. Eu sou tão real quanto vocês, eu grito com os meus filhos, eu sou mais um pai tentando acertar a cada dia e errando também a cada dia, tá bom? Tô passando por um processo de separação. Na real, minha esposa e eu sentamos hoje e conversamos. Ela disse que queria se separar. Semana passada, inclusive, estávamos fazendo muito amor e apaixonados, e então isso me pegou de surpresa. Aí ele botou um kkk, é aquele kkk que a gente já sente que é aquela risada que é a defesa para tristeza e para essa sensação de perder o chão, né? Enfim, eu tô me sentindo muito mal por fazer algo que eu sei que vai fazer meu filho sofrer e nem sei como ele vai passar por isso. Ele adora papai e mamãe juntos, ele adora nossa casa e vamos nos mudar para apartamentos menores e etc. Deixa eu só fazer uma pausa rápida nesse parágrafo aqui para dizer que é bastante comum nesses processos de separação que a gente projete tudo aquilo que a gente está sentindo nos nossos filhos, né? Os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas. A gente joga isso nos nossos filhos. Não, eu não sei como é que os meus filhos vão lidar. Quando que, na verdade, você está querendo dizer, eu não sei como eu vou lidar com isso. Eu gosto de ser papai e mamãe juntos. Eu não queria morar em casas separadas. Esse é o primeiro passo, a primeira dica que eu dou para quando você está enfrentando uma situação como essas, porque... Primeira dica que eu dou para quando você está passando por uma situação como essa, porque ajuda você a entender mais e assumir responsabilidade pelo aquilo que você está sentindo e tira dos ombros, dos pequenos ombros dos nossos filhos, a responsabilidade por aquilo que a gente está sentindo. Ok, a gente vai se preocupar sim em como os nossos filhos vão passar por isso, mas a gente esquece, e na maioria das vezes a gente está só falando sobre isso e não fala nada sobre como a gente está sentindo também, tá bom? E aí ele continua. Me veio você na cabeça porque você sempre dá conselhos e fala coisas maravilhosas sobre ser pai e a relação com os filhos. Não sei se o Vitor ou o Thiago se separou, então talvez vocês já devam ter falado isso. Aí aqui ele faz uma referência ao Tricô, meu outro podcast que eu falo sobre paternidade com os meus amigos, né, o Thiago Berto e o Vitor Ourives. No caso, o Vitor, que é separado de alguns anos. Só para vocês contextualizarem aí sobre o que ele está falando aqui. Então, é outro processo. Se um dia você vir essa mensagem e tiver algumas coisas para me falar, seria legal. Tô pirando, sufocando, me sentindo muito fracassado. Muito mal por não conseguir ser o que o meu filho precisou. Vou falar um pouco sobre o que você está falando aqui, tá bom? Talvez algumas das minhas visões. Eu nunca passei por um divórcio eu mesmo, mas eu já vi muitos divórcios acontecerem perto de mim e principalmente de pessoas que acompanharam e eu acho que nessa questão em que passa ali por como a gente se sente, eu acho que dá pra gente entender um pouco sobre o que pode estar acontecendo por aí, tá bom? Então a primeira coisa que eu queria mencionar também nesse último parágrafo é o seguinte, ele termina falando assim, estou sufocando, me sentindo muito fracassado, muito mal por não conseguir ser o que o meu filho precisou. Mas veja, você não está se separando do seu filho, você está se separando da sua esposa. Quer dizer, ela falou que ela quer se separar. Isso não significa que o divórcio vá acontecer de fato. Muitas vezes, quando uma pessoa fala que quer se separar, é um desejo, é uma intenção, às vezes é
É uma forma dessa pessoa colocar para fora que não aguenta mais determinada configuração naquela relação e que, às vezes, eventualmente, isso pode até se reverter quando as pessoas sentam para conversar, né? Então, tem isso. Então, nesse momento, o que você sabe é que ela pediu que ela quer se separar. Ela falou que quer se separar. Não que você deva ignorar esse desejo dela, mas sim que você precisa entender que isso diz respeito a você e ela, e não você e seu filho. Por que você está lamentando pelo fato de que você não conseguiu ser o que seu filho precisa? O que o seu filho precisa de fato de você, né? Então, fazendo esse parênteses aqui, os nossos filhos precisam de uma presença paterna, afetiva, amorosa, né? Presente, atenta, que está ali. Então, se você está falhando nesse aspecto, beleza, que bom que você percebeu isso, você hoje tem consciência sobre isso e você pode agora trabalhar em direção a mudar esse status com relação ao seu filho. Mas isso não tem nada a ver com a relação com a sua esposa, né, ou com o término dessa relação, beleza? Acho que essa separação é importante. É por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla, antes mesmo de falar do divórcio em si, porque a gente tende muito a cair nesse lugar, sobretudo os homens, tá bom? Que não são ensinados a falar sobre sentimentos, a gerenciar aquilo que está acontecendo aqui dentro. E aí, às vezes, a gente é colocado em situações muito desafiadoras, vamos dizer assim, no campo das emoções, e a gente não tem repertório emocional para isso, porque a gente sempre foi de pular, correr, ser o mais inteligente, ser o mais bruto, ser o mais resistente e não fala sobre emoções. E aí a gente não consegue lidar com tudo isso. E aí a gente precisa primeiro organizar isso daqui para a gente tentar entender o que precisa ser feito, tá? Então, primeira coisa, sua relação com seu filho não muda, nem vai mudar, ou não deveria mudar. E você não está falhando, nesse caso específico, com relação a ele, nem com ninguém. Você só está percebendo que uma relação vai acabar, ou está né, assim, pulsando ali para mudar, para que ele consiga se sustentar e continuar existindo, se for vontade também da sua esposa. Então, lembrando isso. Então, assim, tira essa questão do seu filho, e eu vou voltar a falar sobre os filhos quando acontece de fato o divórcio, tá? Então, mais para frente aqui da nossa conversa, eu vou voltar nesse assunto, mas agora, como você está aí com essa sensação de sem ter um chão para pisar, tira isso da equação, porque isso só vai causar mais confusão em você, tá legal? E aí outra coisa que eu preciso falar é, a gente também, enquanto homem, como a gente não tem esse repertório emocional, a gente acaba caindo muito facilmente no lugar de vítima. A gente meio que faz uma regressão, como se a gente estivesse voltando aos nossos estágios iniciais, para nossa infância, como se nós fôssemos coitados, vítimas. Eu não sei o que fazer na minha vida, eu não sei o que vai acontecer. E a gente volta para esse lugar de infância, que é o lugar onde a gente lembra que a gente tinha acesso a tudo, que a gente era muito bem cuidado pelas nossas mães. E é um problema porque a gente acaba projetando nas nossas companheiras essa vontade de que elas fossem nossas mães também, e que isso não deveria acontecer nesse sentido. Mas a gente precisa lembrar que, opa, peraí, calma, eu não sou mais uma criança, não sou mais um pré-adolescente que precisa desses cuidados, né? Eu sou um adulto funcional, e que pode ser que eu não tenha as ferramentas completamente necessárias, totalmente necessárias para lidar com essa situação, mas eu preciso me resolver. Eu não consigo me resolver sozinho? Tá tudo bem, você não precisa se resolver sozinho, então busque ajuda, né? Então o primeiro passo é, tenta mapear isso tudo. E se você acha que você não consegue dar conta, tá tudo bem não dar conta disso, porque é muito grande, sim, não estou querendo diminuir essa experiência, mas busque um apoio. Vá buscar terapia, vá buscar uma análise. Se você já faz, ótimo, então leve esse tema também para a sua terapia, para você entender o que você pode fazer, como que você pode enxergar esse lugar que você está hoje, tá? E aí que agora eu falo especificamente sobre a relação com a sua esposa. Veja, eu falei até agora basicamente só sobre você, né? Nós, enquanto homens. Agora, com relação à sua esposa, que pediu isso, ok, você pode também se sentir surpreso por aparentemente estar tudo bem lá no passado, né, na semana passada, e ontem ela ter falado que ela queria se separar. Nesses casos, o que você precisa fazer é ter essa, vamos dizer assim, essa tranquilidade emocional, na medida do possível, para sentar e conversar de uma forma aberta e honesta. Eu não sei como é que é a relação de vocês, né? A gente não sabe daqui, e é muito difícil inferir sobre isso. Então, não posso dizer que você não tem uma relação boa com a sua esposa. Não sei. Eu não sei o que passa na cabeça da sua esposa, não sei o que passa na sua cabeça para além do que você escreveu e que eu consegui deduzir aqui a partir da mensagem que você me mandou. Mas o primeiro ponto que você precisa fazer é sentar com essa pessoa e falar assim, tá,
Vamos conversar então, vamos entender o que está acontecendo, eu quero ouvir de você. Por que você quer se separar? O que está de tão ruim? Será que existe alguma coisa que a gente consiga fazer para reverter isso? É hora da gente sentar e conversar, mas de uma forma muito empática, tá? Porque é nessas horas que o homem também estraga tudo. Porque é nessas horas, quando ele vai ouvir as dores da esposa, da companheira, que ele vai entrar no modo de segurança, né? Vai entrar no modo de defesa, vai começar a se defender de tudo que ela está falando, invalidando tudo que a sua companheira está sentindo, está dizendo, que talvez esteja verbalizando pela primeira vez na vida, na relação de vocês ali, e aí você começa a, não, isso não é verdade, não, você tá louca, não, você é maluca. Então, assim, começa a ir para um caminho que aí sim é decretar o fim do relacionamento, porque esse homem não está aberto para ouvir o que a esposa tem a dizer, né? O que a companheira tem a dizer. Então, assim, pratique isso de ter essa escuta ativa, essa escuta empática, de ouvir o que talvez até venha soar para você como um ataque, como uma crítica. Tenta ouvir para além dessa crítica. Eu tenho uma série, né, falando sobre comunicação não violenta, então se você quiser, já assiste de novo esses conteúdos que eu tenho aqui, para você entender como que a gente precisa se conectar com a necessidade do que ela está dizendo. A necessidade dessa sua companheira. Quando ela fala que, eu não aguento mais porque você nunca está aqui em casa quando eu preciso. Peraí, não é o caminho você dizer, não, mas eu estou assim em casa, eu só não estou em casa segunda, quarta e sexta. Não é esse o caminho. O caminho é, por que ela está dizendo isso? Será que ela está se sentindo muito sozinha, muito solitária? Porque você nunca dá atenção para o meu filho. E aí você, ao invés de falar, não, eu dou sim, todo dia eu brinco de videogame. Então, peraí, você gostaria que eu estivesse mais próximo do meu filho, é isso, do nosso filho? A gente, sabe? Então, assim, é diferente. Tenta fazer essa mudança de não se defender, não contra-atacar, principalmente, não invalidar o que a sua companheira está dizendo e entender o que ela está dizendo, qual a dor daquilo que ela está dizendo e como que você poderia contribuir para que ela se sentisse melhor em relação a isso tudo. Porque, no fim das contas, um relacionamento, um casamento, o que quer que seja o nome que você dê para isso, se baseia na relação entre pessoas que querem um bem mútuo, né? Eu quero o bem, olhando aqui para a Anne, eu quero o bem dela, acima de tudo. Eu quero que ela seja feliz. Então, o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades para fazer com que a vida dela seja boa, seja feliz? Né? Como é que eu posso contribuir? Às vezes, contribuir é só uma escuta, mas às vezes contribuir é a gente perceber que a gente está fazendo alguma coisa muito errada e que a gente precisa mudar para a gente contribuir com a vida daquela pessoa. Tá? Então, assim, sentimento de culpa, sentimento de vergonha, essas coisas podem acontecer, mas elas, se você foca e paralisa nelas, elas não vão te ajudar nesse momento, normalmente em momento nenhum, tá? Então, vamos voltar aqui e focar no que a outra pessoa está dizendo. Não estou falando que isso daqui é a fórmula mágica para você reverter qualquer pedido de divórcio, tá? Mas eu acho que qualquer adulto saudável dentro de uma relação deveria praticar isso daí. Deveria praticar desde o início da relação. Mas se não, que comece a praticar pelo menos no fim da relação e para as próximas relações. Para que você se lembre, inclusive, que mesmo que esse divórcio de fato aconteça, você ainda vai ter uma relação com a sua ex-esposa. Você ainda vai ter uma relação porque vocês compartilham a parentalidade do filho de vocês. Então, não existe essa de minha ex-esposa deixou de existir, eu não conheço, não falo com ela. Existem casos que realmente, infelizmente, a coisa foi por esse lado, mas é tenebroso. Se você se preocupa em como o seu filho vai lidar e vai receber tudo isso, bom, esse é o primeiro ponto. Tenha uma boa relação com a mãe de seu filho, tá? Então, eu acho que assim, antes de falar sobre essa questão da criança no meio do divórcio, eu queria só fechar esse ponto aqui de falar que tem essa conversa, tente entender os motivos, tente entender quais são as dores, tente ver o que é possível ainda de ser feito, tá? E de ser mudado. Novos pactos, sabe? Novos combinados. Será que essa relação ela consegue, depois de uma grande DR, talvez, ou de algumas grandes DRs, ter mais um tempo de vida para a gente ver se isso ainda funciona? Porque eu acho que a relação, como um todo, ela precisa ter esse olhar menos romantizado de casamento é para a vida toda, né? O casamento, ele é uma relação de parceria que ele deve existir enquanto ainda faça sentido para todas as partes envolvidas, né? Então, poxa, eu entendi o que você está falando. Você acha que ainda faz sentido a gente tentar? Eu ouvi agora o que você está dizendo. Eu quero me comprometer a mudar e tentar fazer as coisas diferentes. Será que você acha que a gente ainda consegue tentar e ver se isso ainda faz sentido com essas mudanças? Ela pode dizer que sim, pode dizer que não. E aí você vai seguir com isso. Mas eu acho que é importante a gente pensar que a relação, ela
pode ter um fim também. E que tá tudo bem isso daí. O que a gente vai fazer a partir daí é que vai mudar o rumo da história, entendeu? E aí a gente também precisa lembrar de uma coisa muito, muito, muito importante, tá bom? Porque quando você traz aqui essa coisa de a gente fez amor loucamente semana passada e ontem ela veio dizer que ela queria se separar. Como assim? A gente precisa aprender a diferenciar o que é paixão do que é o amor, né? Eu, inclusive, não sei se todo mundo sabe, né, mas eu sou psicanalista, e eu tenho feito algumas aulas com um psicanalista que eu amo, que é meu amigo e que eu admiro demais, que é o Alexandre Patrício. E numa dessas aulas, a gente estava conversando sobre essa coisa do amor romântico, né, da paixão e tudo mais, e veio uma ideia que eu acho que ela é importantíssima para a gente pontuar aqui, que é a seguinte: o amor maduro é aquele que sobrevive à paixão. O que a gente quer dizer com isso, né? A gente quer dizer que o amor maduro, aquele amor que está no carinho, que está no cuidado, que está na atenção, que está no afeto, ele precisa sobreviver por essa idealização do amor que está na paixão. Que é essa coisa do amor, do sexo, da coisa toda, de pega daqui, pega de lá, e eu faço tudo por você, eu abro mão da minha vida por você. Ele precisa passar por isso para chegar nesse lugar do amor maduro, que percebe que aquilo tudo foi genuíno, né? Aquilo tudo não foi mentira, mas que a gente chega num lugar em que a gente entende que o cuidado, que o afeto, que o carinho, que as necessidades dos outros, e que tudo isso precisa ser equilibrado para conseguir se manter de uma forma saudável, sabe? Então, assim, eu acho muito bacana esse conceito do amor maduro que sobrevive depois da paixão, tá? Então, pode ser esse o caso também aí de vocês, tá? Mas vamos então agora falar sobre os filhos, né? Finalmente, vamos falar sobre os filhos. Olha que eu não falei muito pouco sobre filhos até agora. O que acontece nesse lugar de filhos, né? Ou seja, vai acontecer o divórcio de fato e o filho tá onde? E aí a gente precisa lembrar que os nossos filhos, eles não têm responsabilidade nenhuma sobre as nossas relações, né? Entre o pai e a mãe, por exemplo, como é esse caso aqui. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Não foi o nascimento dele que provocou esse divórcio, muito pouco foi também o nascimento dele que salvou um determinado casamento. A gente já sabe disso. Vamos entender que a gente já concorda com esse negócio, senão esse conteúdo aqui vai ficar grande pra caramba, essa nossa conversa, né? Então, vamos partir desse ponto. Aí a gente tem que entender que quando o relacionamento acaba, ele acaba entre as duas partes adultas, não entre os adultos e a criança, porque a gente tem uma relação de parentalidade aí que não acaba durante um divórcio. E quando você se preocupa muito sobre como o seu filho vai lidar com aquilo, a melhor forma de você lidar com isso é da forma mais honesta possível, sabe? É conversar com o seu filho, obviamente adaptando, né, para a idade dele. Se ele for muito pequeno, você vai falar de uma forma mais condensada. Se for mais velho, ele vai ter mais questões e vai te perguntar mais coisas e tal. Mas o mais importante é você ser aberto e genuíno com ele. Ou seja, filho, o papai e a mamãe não vão mais morar juntos na mesma casa. Eles não vão estar mais, se você fala namorando, o papai e a mamãe não namoram mais juntos. E a gente vai morar em casas separadas, mas a gente continua sendo o papai e a mamãe de vocês. A gente continua amando muito você. E a gente sempre vai cuidar de você, sempre vai amar você. E a gente sempre vai fazer tudo por você. É isso. A gente garante à criança que, por mais que os pais não estarão mais juntos, o que cabe a ele, ou seja, a relação com o pai, a relação com a mãe, não tende a mudar. Então essa é uma garantia que a gente faz. Isso tudo vai resolver o problema? Não, porque pode ser que o seu filho ou sua filha relate essa tristeza, porque eles vão passar por esse luto, que é o fim de que eles entendem por família, né? Assim, eles vão ter uma nova concepção sobre o que é família, e que tá tudo bem também, porque existem vários tipos de família, mas assim, aquela que ele conhece não vai mais existir. Então, a gente precisa também ser capaz de acolher essa tristeza, acolher talvez essa revolta, essa raiva dos nossos filhos durante esse processo. Então, assim, seu filho pode falar que ele sente muita saudade de estar com você e com a mamãe na mesma casa, que ele tá com saudade da casa antiga, que ele queria muito. Às vezes é o pai que sai da casa e a mãe continua morando na casa, né? Então, assim, eu tenho saudade de você morando lá na nossa casa com a mamãe. E tá tudo bem seu filho falar isso, e que bom que ele consiga falar isso, tá? Então isso é uma coisa importante. Você não pode achar, meu Deus, ele não pode falar isso, ele não pode perceber. Não, tá? Assim, o processo de divórcio, ele precisa ser aberto e honesto para os seus filhos. Nada de esconder que vocês se separaram. Isso é um absurdo, sabe? Não esconda dos seus filhos isso, porque eles não merecem isso, tá legal? Não estamos falando aqui de Papai Noel existe ou não. Estamos falando dos pais se separando, sabe? Não mente pro seu filho sobre isso, tá? Isso é muito importante. Então, quebra de confiança, a gente sabe tudo. Não faça isso, tá? Só isso. Então, assim, a gente
pensa que os nossos filhos vão lidar bem, mas às vezes eles podem não lidar muito bem, e a gente tem que acolher os nossos filhos e reconhecer que eles estão sentindo isso, por mais que a gente não consiga mudar a situação, entende? É meio frustrante, a gente se sente impotente porque a gente sempre acha que vai conseguir mudar tudo na vida dos nossos filhos, resolver todos os problemas deles, mas na verdade não é nada disso, e a gente às vezes só precisa reconhecer isso, sabe? Então, filho, eu sei, você fica muito triste, né? Porque você tem saudade de ver o papai e a mamãe juntos. Poxa, eu sei, filho. Ó, o papai tá aqui. Eu sei que é muito difícil pra você, também é difícil pra mim, mas a gente vai passar por isso, tá? A gente vai passar por isso juntos. Você quer um abraço? Vem cá no colo do papai. Vamos conversar sobre isso. Tá tudo bem você chorar. Tá tudo bem você sentir raiva do papai e da mamãe por ter feito isso. Mas a gente não fez isso por causa de você. Você não tem nada a ver com isso. A gente continua amando você igual que era antes. Então, a gente precisa ter esse tipo de diálogo com os nossos filhos para eles entenderem que eles não são culpados de forma alguma por esse divórcio e que eles também precisam entender que eles têm esse lugar seguro com você e com ela, né, com a mãe, e que, obviamente, mudou. E que, por mais que você não consiga fazer nada para resolver isso, para ele, né, resolver entre aspas, você precisa acolher e reconhecer que ele está sentindo dessa forma, porque isso é outra coisa que a gente faz às vezes. A gente fala, não, filho, não vai não, porque não vão fazer isso, porque a mamãe não gosta mais do papai. Então, cara, não vá por esse caminho também, de você colocar o seu filho contra a mãe. Não faça isso, de forma alguma, tá? Então, não, porque a mamãe deixou de amar o papai, o papai ainda ama a mamãe. Não faça isso. Seu filho não merece isso, sua ex-esposa não merece isso, tá? Então, vamos lembrar que o que cabe a você é o que está com seu filho. É falar, filho, olha, papai e mamãe não podem mais estar juntos. E é coisa, né, a gente conversou, a gente se gosta muito, a gente se respeita muito, mas a gente não consegue mais estar juntos como namorados, como casados. Aí você usa o termo que você costuma dizer para o seu filho. Mas o papai ainda tem muito respeito pela mamãe e a mamãe ainda continua amando você, então você sempre tem que reforçar que a mãe, né, que a outra parte, ama muito e respeita muito seu filho e que vocês têm uma relação muito bacana também, que vocês serão amigos, mas não estarão mais juntos como namorados, tá? Então, essa é a forma como eu acho que a gente consegue lidar de uma forma mais saudável, equilibrada, por esse processo que ele é, de certa forma, traumático para todo mundo, né? Então, assim, é entender que sim, é difícil, é um processo de luto que o seu filho vai passar, que a sua filha vai passar, mas que é um processo da vida e que se ele tiver todo o apoio, o carinho, o afeto de você, da mãe, eles vão passar por isso e vão entender e vão começar a ver quais são as coisas boas disso e quais são as coisas ruins, mas a principal parte dessa história toda é que eles sabem que eles sempre vão ter um espaço aberto para falar sobre isso com você e com a mãe, que isso nunca vai ser um tabu, que ele nunca vai poder dizer que ele não gosta disso, que ele odeia vocês por vocês terem se separado. Não, que ele sabe que ele vai poder falar tudo aquilo que ele sente sobre isso e que ele vai ser acolhido e respeitado e não rechaçado por isso. Bom, falei um monte, né? Eu acho que talvez eu tenha coberto tudo que eu gostaria de dizer. Tá vendo só? Eu jamais ia conseguir falar isso tudo aqui numa mensagem de texto, tá vendo? Então espero ter ajudado, esclarecido alguns pontos, falado sobre pontos que eu acho que são muito importantes nesse processo e que você consiga ter aí mais esclarecimento para passar por isso tudo, né? Que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Sem mais traumas do que o que já deveria acontecer normalmente, tá bom? Se essa conversa também fez sentido para você aí, me ajuda a divulgar. Às vezes você está vendo aí algum pai, alguma mãe passando por um processo de divórcio, pode ser que essa conversa ajude essa pessoa a ter dar uma respirada, entender quais que são as nossas responsabilidades, o que cabe a nós, o que cabe aos nossos filhos e talvez a gente consiga ajudar mais pessoas e mais famílias por aí, tá bom? Se você gosta muito do meu trabalho e quiser me ajudar a manter essa produção toda de conteúdo que eu faço aqui há já 11 anos, sabe? Sei lá. Você pode ir lá no apoia.se/rapazinho, e com apenas R$ 15 por mês você se torna um apoiador ou apoiadora do meu trabalho, tá bom? Isso é muito importante. Você não faz ideia do quanto que isso é importante, porque é isso que me faz garantir o dinheiro para poder pagar essa produção, tá? Porque não sou só eu aqui sentado gravando. Tem quem me ajuda a produzir, tem quem me ajuda com as redes sociais, tem quem me ajuda a fazer a edição do vídeo, tem um equipamento que volta e meia tem que comprar alguma coisa nova, então você faz parte disso, tá bom? Você pode fazer parte disso. E como recompensa você entra lá no meu grupo de apoiadores secretos no WhatsApp, que é uma comunidade linda de pais e mães, cuidadores em geral, que a gente está sempre se ajudando e tirando dúvida e, enfim, se apoiando, que eu acho que é sobre isso, né? Bom, vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.